Bem, meus queridos, nessa PowerPoint aula nós vamos falar como a globalização influencia na cultura. Então, ao longo dos próximos slides, vamos tentar traçar alguns paralelos entre globalização e cultura. E agora chamo vocês a observar 4 temas e como esses temas eles são influenciados por essa consequência da globalização. Falando sobre identidades culturais, o que seria isso? Será que diante da globalização, cada sociedade ainda consegue se manter diante das suas identidades? Uma pergunta para isso é muito racional, sim. Mas é importante perceber que, diante da globalização, essas identidades elas passam por novos encontros culturais. Então, através da globalização, podemos ter a formação de novas identidades culturais. Da mesma forma que a negação do novo, dessa cultura nova, ela pode perpetuar identidades já pré-existentes. Tentando dar exemplos, se a gente pensar uma sociedade de índios da Amazônia que até hoje não aceitam contato com o outro, eles vão continuar com sua identidade. Eles não aceitam esse contato com o outro. Mas se a gente for pensar na nossa sociedade, hoje nós comemos McDonald's, usamos Nike, e isso faz esse fluxo global que faz com que nós nos percebemos também de uma forma diferente. Com esse exemplo eu quero mostrar como que uma cultura estadunidense entra no nosso dia a dia. E isso mostra que diversidades culturais elas servem, elas são substratos das sociedades. Então você não vai ter, a partir disso, algo como uma cultura universal, uma cultura global. Então nós somos formados por nossas identidades, que ora entram em contato com outras culturas, formando-se um novo traço, uma nova identidade, e ora nós excluímos essa outra cultura também, reforçando a nossa identidade. Isso, quando eu falo nosso, percebam que isso sugere a grupos sociais. Cada grupo social vai ter uma certa dinâmica de apropriação dessas culturas. Então aqui falar de uma cultura global que vai abarcar todos os indivíduos é algo um pouco complicado. Mas a gente pode pensar numa cultura hegemônica, visto que, se a gente recordar da globalização no seu processo econômico, nós temos a cultura estadunidense sendo influenciadora em várias perspectivas do mundo, em função do seu capital, em função da sua indústria. Então isso faz com que exista uma certa relação e uma certa ótica para uma cultura que deve ser seguida, mas principalmente por sua influência. Influência essa que se dá por esse papel de globalização. Nós só enxergamos, nós só conseguimos nos encontrar, estar de frente às novas culturas, porque é permitido isso nesse cenário que nós vivemos. E nessas trocas, nós podemos formar culturas híbridas. Pense bem, e uso o exemplo aqui do bairro da Liberdade, em São Paulo. Que lá existe uma mescla muito clara entre o Japão e o Brasil. Lá você tem um diálogo entre essas culturas, você tem algo que é híbrido, que você não percebe muito do Brasil e não percebe muito do Japão, mas existe esse encontro. Se pensarmos nós brasileiros comemorando o Halloween, isso tem a ver muito mais com a cultura de fora do que a nossa, mas começa a fazer um papel
e nós ressignificamos esse papel também. Então mostra como o encontro de novas culturas se dão no nosso dia a dia. E por que acontece esse pensamento sobre o Halloween, que eu usei como exemplo? Cada vez mais nós queremos estudar a língua inglesa. Por quê? Porque a princípio pensamos sobre o processo econômico, que ao saber inglês nós vamos ter uma melhor oportunidade de trabalho. Pensamento global por viés econômicos. Então, consequentemente, a cultura ela vai ter uma representação muito clara diante da globalização. Mas aqui não esquecer desse traço econômico. Nós vamos ter roupas. São Paulo Fashion Week. Só a expressão já inglesa já traduz muito. Pensar o que nós vestimos, o que nós escutamos, o que nós vemos enquanto seriado, traduz um pouco dessa forma de você poder apresentar a sua cultura para o outro. Mas os efeitos culturais envolvendo a globalização não são só positivos. Aqui eu apresento 3 fatores negativos dessa relação ou desse encontro entre as culturas. O primeiro, muito discutido no mundo de hoje, é a xenofobia. O que é isso? Aversão ao estranho. É a aversão àquele que não representa ou não é igual aos meus. E os meus diante de um grupo social. Se você pensar num país, eu tenho aversão a outros países. Os países europeus têm muito isso quando pensados com aqueles que são africanos, com os que vêm da América Latina. Mas isso ocorre por causa do quê? Do encontro entre as culturas. É o ver o diferente. É ver que nesse mundo hoje, que o ir e vir ele é muito mais plural, ele causa esses embates. E junto a isso, o etnocentrismo. É observar a minha cultura como sendo superior. É a minha cultura que dita as regras. É a minha cultura que dita as normas. Então eu excluo a cultura do outro. E principalmente aqui, e aqui eu reforço mais uma vez, esse papel do caráter econômico. A cultura aqui que sobressai e que é vista e que faz essa força de movimento de se manter é a dos Estados Unidos e de alguns países europeus. Aqueles que têm sua força econômica mais intensa. Então eles falam por si só. Eles mostram o quê? Que toda a questão étnico-cultural deles sobressai diante aos outros. Mais uma vez, isso é provocado por causa do quê? Do encontro entre essas várias culturas. E a partir dos dois, a gente pode falar sobre estereótipos sociais. Como que hoje nós vemos determinadas culturas como sendo algo negativo. Um árabe hoje é visto como algo ruim. Uma pessoa que pratica a religião islã é vista com olhos, com mais cuidado, com mais distanciamento. Quem são aqueles que são como os latinos quando vão nos Estados Unidos? Eles são vistos como mão de obra barata. Então nós temos isso, os estereótipos sociais sendo afirmado por uma hegemonia cultural que vê qualquer um fora desse grupo como aquele que é ruim, como aquele que é negativo. E o que faz isso? Que muitas vezes esquecemos de pensar, esquecemos de ver, esquecemos de debater sobre esses tipos étnicos culturais. Só para ressaltar, grandes guerras do mundo acontecem por esse distanciamento.
Eu quero impor o meu poder sobre o outro. É lógico que por trás disso a gente tem todo o trâmite econômico. Mas quando você fala que o outro é mau, o outro é ruim, então isso já traz mais pessoas para o seu lado para poder ir contra. E aqui eu falo muito específico sobre os países do Oriente Médio, que são aqueles que mais são prejudicados diante dessa percepção que nós temos no Ocidente. Eles sempre são vistos como negativos, como aquele que tem a religião mais extremista, como aquele que tenta se esconder através da violência, que na verdade não é bem assim. Então, traçar estereótipos sociais é algo que pode ser muito ruim, principalmente quando nós não entramos no debate com esse outro, quando nós simplesmente absorvemos uma percepção daqueles que estão mais próximos de nós. Então percebam muito bem, nesse trânsito cultural que a gente tem, principalmente no mundo de hoje, como é ruim quando o diálogo ele não pode ser, ele não é feito de igual para igual. E aqui vamos falar um pouco sobre os conflitos do mundo pós-Guerra Fria. Por que pós-Guerra Fria? Porque com o fim da Guerra Fria, a gente pode pensar, sim, essa forma que a gente vive hoje nesse cenário global do mundo. A forma como se dá as relações hoje, elas são respostas desse cenário pós-Guerra Fria que ainda via o mundo dividido entre dois cenários, controlados pelos Estados Unidos e pela Rússia, capitalismo e socialismo. Então, quais são esses conflitos? Ou por que eles foram provocados? Eles foram provocados de uma ordem política, eles foram provocados por uma ordem econômica, eles foram provocados por ordens sociais e ordens culturais. Como que se dão isso? Políticos, porque determinados países queriam manter sua força e suas áreas de influências do mundo. Aqui nós estamos falando especificamente dos Estados Unidos, que ele influencia guerras em regiões que eram pertencentes à Rússia, que agora ela já está fragmentada e fragilizada, que ela sai sem poder nesse pós-Guerra Fria. Então os Estados Unidos ele tenta se impor politicamente nesse novo mundo, sendo aquele que vai influenciar e até em determinados países como eles devem ser e agir, influenciando a ordem política em outros países. Fatores econômicos, aí nós temos que pensar que com o capitalismo ganhando, o que ele mais quer é ter espaço, espaço para exportar suas indústrias, para fazer um pátio do qual você consegue produzir mais de forma mais barato e consegue ter pessoas cada vez mais comprando esses produtos. Então, uma influência econômica mundial, um cenário mundial influenciado por uma economia capitalista. Sobre papéis sociais, discussões sobre um avante islâmico sobre o mundo seria uma consequência muito ruim, principalmente porque ele traz consigo não só a religiosidade, mas formas de relações que são diferentes ao mundo que a gente vive diante da ótica cristã. Então isso causa confrontos que são confrontos muito mais de identidades étnicas e culturais. E aí eu já avanço por essa parte da cultura, conflitos culturais. O que seriam isso? O silenciamento de determinadas culturas nesse novo mundo. Como eu disse no slide anterior, o que nós temos? Algumas culturas hegemônicas querendo cada vez mais exportar a sua forma de ser. Então aqui é um pouco desse cenário.
dessa mistura entre cultura e globalização. Nas próximas aulas, vamos dar continuidade a esse tema, já vamos avançar. Então é isso. Encontramos na próxima aula, possivelmente com alguma atividade. Um abraço a todos.